Fala pessoal, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos ao canal Foco nos Investimentos. Canal esse é onde eu compartilho com vocês a minha carteira de investimentos, compartilho com vocês os aportes e estratégias que eu vou seguindo ao longo desse tempo e dos acertos e erros que eu vou cometendo. Se você entende que esse canal é relevante para você, que agrega valor, eu peço que, por favor, se inscrevam nele, ativem o sininho para que vocês possam receber os próximos vídeos que eu vou publicando aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou abrir aqui minha carteira de investimentos com vocês, vou mostrar exatamente como ela está dividida, vou explicar por que eu invisto no Brasil, por que eu invisto no exterior e por que eu invisto em cripto, qual é a função de cada classe de ativos dentro da minha estratégia aqui de investimentos e como que ela me ajuda a construir meu patrimônio e gerar renda passiva para mim no longo prazo. Bom, antes de começar a falar de cada investimento de maneira individual, eu acho legal mostrar como a carteira hoje está exposta ao exterior, né? Então, aqui pelo site do Investidor 10, você tem aqui esse campo de patrimônio. E nesse campo de patrimônio tem aqui uma visão chamada exposição ao exterior. E nessa visão aqui eu consigo ver o percentual da minha carteira que está aqui no Brasil, né? Então, no caso aqui, eu tenho um pouco mais de 111 mil reais, o que representa aí 54,70% do meu patrimônio alocado em ativos do Brasil. E por outro lado, né, eu tenho aqui 45,30%, que dá um pouco mais de 92 mil reais, que eu tenho aqui alocado em ativos, né, da Bolsa de Valores americana, e também um pouco em cripto, né? 6% do meu patrimônio ele está alocado em cripto, mais especificamente Bitcoin. Eu gosto bastante, pessoal, dessa distribuição porque ela permite aproveitar as oportunidades do mercado brasileiro sem ficar totalmente dependente da nossa economia. E por que isso, né? O Brasil, gente, é um país com excelentes empresas e muitas oportunidades de investimento. Mas ele também tem alguns desafios, né? A gente que mora aqui, a gente sabe muito bem disso, né? Temos períodos de inflação muito elevada, juros muito altos, instabilidade política, né? E uma moeda que ao longo do tempo, né, ela vem perdendo o seu poder de compra. Isso não significa, pessoal, que eu sou pessimista em relação ao Brasil. Eu continuo, sim, investindo bastante por aqui, porque eu acredito no potencial das diversas empresas que existem aqui. Mas eu também acredito que faz sentido proteger parte do nosso patrimônio investindo no exterior. Por quê? Porque se você faz isso, você fica exposto a outras economias que possuem outras moedas, que têm outras empresas que atuam globalmente, né? Reduzindo assim o chamado risco Brasil. Você não fica exposto a uma única moeda, você não fica exposto a uma única economia. Agora, se a gente der uma olhada nos tipos de ativos, onde a gente consegue descer um nível e consegue ver a minha carteira aberta por ativos aqui, né? A gente consegue ver que aquela parte que é referente ao Brasil, ela é composta basicamente por dois tipos de ativos, né? Eu tenho aqui os fundos imobiliários, que são os FIIs, que eu tenho um pouco mais de 62 mil reais investidos nele, né, o que representa aí 30,48% da minha carteira. E eu tenho aqui também as ações, né, que representam 19,06% da minha carteira, né, totalizando R$ 38.982,17. Né. Olhando aqui agora, né, no detalhe dos fundos imobiliários, o porquê que eu tenho os fundos imobiliários hoje na minha carteira, né? Os fundos imobiliários, pessoal, são a minha principal fonte de renda passiva. É através deles que eu recebo a maior parte, né, dos dividendos que eu recebo todos os meses, ou seja, dos rendimentos que eu vou tendo com essa carteira de investimentos. Já as ações brasileiras, além de muitas delas também me pagarem dividendos, eu busco principalmente nelas crescimento. É através principalmente dessas ações, né, que eu tenho esse ganho de capital que é destacado aqui nesse gráfico em verde claro. E é esse valor que aparece aqui na parte de cima da minha carteira. Bom, agora vamos falar um pouco da parte internacional da carteira. Como a gente viu no começo do vídeo, ela representa por volta aí de 46% do meu patrimônio. Então aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre as stocks, que são as ações, né, da Bolsa de Valores americana, hoje elas representam por volta de 14% da minha carteira.
Aqui eu invisto diretamente em empresas que eu considero assim líderes nos setores, né? Então eu tenho aqui um pouco de tecnologia, que é Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia. Também tenho empresas do setor alimentício, que é Coca-Cola, Pepsi, JP Morgan, dentre outras empresas aqui, né? São empresas globais, são empresas que possuem receita vinda de diversos países e continua inovando dia após dia. O meu objetivo aqui é participar do crescimento dessas empresas ao longo do tempo. Ou seja, essa parte aqui da minha carteira ela está destinada a crescimento. Já agora aqui, pessoal, nós temos os REITs, que são muito parecidos com os fundos imobiliários, mas negociados na Bolsa Americana e com rendimentos que são pagos em dólar. Então, todos os meses, pessoal, eu recebo aqui os meus dividendos desses REITs em dólar. Hoje eu invisto praticamente nesses 3 REITs que tem aí. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor cada um deles, eu acho que faz sentido, porque tem muita gente que não conhece esse tipo de investimento, né? O ETF é uma cesta de ativos. Quando você investe em um ETF, você investe em vários ativos de uma vez só. Então esse é o grande diferencial dessa modalidade de ativos. Aqui, por exemplo, eu estou investindo em ouro, que é uma commodity. Eu estou investindo no índice S&P 500, né? Ou seja, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Estou aqui também investindo num fundo que é focado em empresas com excelente histórico de pagamento de dividendos. E esse outro aqui, pessoal, eu estou ampliando essa diversificação que eu tenho dentro da minha carteira, né, em empresas de diversos países fora dos Estados Unidos. Já aqui, pessoal, é a parte cripto, né, da minha carteira. Eu tenho por volta de 6% da minha carteira investidas em criptomoedas. Né? Atualmente eu invisto apenas em Bitcoin, porque eu entendo que de todas as criptomoedas, essa é que tem os fundamentos mais consolidados, ela é a pioneira, então foi ela que veio e revolucionou esse conceito de criptomoedas. Na minha visão, agrega mais valor dentro da minha estratégia. Né? O Bitcoin ele representa a parcela de maior risco da minha carteira, mas também é uma parcela com grande potencial de valorização a longo prazo. Por isso eu mantenho uma posição relativamente pequena da minha carteira alocado em cripto. E para fechar com chave de ouro, pessoal, eu tenho aqui por volta de R$ 10.000 no Tesouro Direto, né? Eu investi aqui esse valor como um valor de reserva de emergência. Se você não tem ainda uma reserva de emergência, eu considero, antes de pensar em qualquer um desses outros ativos aqui que a gente mencionou agora há pouco, vocês focarem primeiramente na reserva de emergência de vocês. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, pessoal. A gente não sabe o que pode acontecer e a gente que tem que ter uma reserva de dinheiro separado para eventuais emergências. E é importante que esse dinheiro sempre esteja disponível. Então, se porventura você gastar a sua reserva de emergência por algum problema que acontecer, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando entrar mais dinheiro não é nem investir em novos ativos, e sim recompor a sua reserva de emergência. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se vocês entendem que esse vídeo foi relevante para vocês, que agregou valor para vocês, eu peço que, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que tenham interesses semelhantes, para que esse canal possa crescer e possa chegar a mais pessoas dentro do YouTube. Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos vocês, tenham uma ótima semana, até mais!